Vini, nós vamos seguindo por aqui ou vamos para um break agora? Vamos seguir, porque tem mais então, polêmica, Andressinha, né, vamos falar de Moro agora, porque nós vamos seguir o nosso programa. Um comitê de direitos humanos da Organização das Nações Unidas concluiu nesta quarta-feira que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Paulinha, o que esse comitê alega e está prevista algum tipo de punição ao ex-juiz? Pois é, vamos entender. Então, 6 anos de análise em Genebra, né? E esses resultados têm algum impacto no Brasil, já que nós somos signatários do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, a gente tem aí uma obrigação, digamos assim, de seguir a recomendação desse comitê. Acontece que o que eles concluíram basicamente, né? Que os direitos políticos do Lula foram violados em 2018 por ter sido impedido de participar da disputa presidencial naquele ano, né? E ainda tem outros pontos aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a detenção de Lula pela PF em 2016 em uma sala no aeroporto de Congonhas, que é considerada pelos advogados dele como arbitrária, a parcialidade do processo e julgamento, a difusão de mensagens de caráter privado de familiares de Lula e essa questão aí das eleições. Então, assim, aqui o Supremo já considerou que o Moro agiu de forma parcial e anulou as condenações, né? Então, o que as pessoas acreditam? Que essa conclusão, agora desse comitê, não vai ter nenhum desdobramento jurídico, mas político, né? Porque a gente está às vésperas aí das eleições. E também existe, quando da publicação disso, que ainda não foi publicado, né? Foi uma nota do Jamil Chad, já foi confirmada e tal. Então, quando da publicação, pode haver uma recomendação, podem ter ali pedidos de medidas para reparar o que esse comitê entende de dano sofrido por Lula. Bom, a defesa do ex-presidente não comentou o resultado disso, diz que tem um embargo imposto pela ONU. O Sérgio Moro comentou a coluna do Jamil Chad. Então, vamos conferir um pouquinho do que ele disse. Apesar dele dizer que quer comentar melhor quando publicada essa decisão desse comitê, né? Ele falou o seguinte, ó, o ex-presidente Lula foi condenado por corrupção em 3 instâncias do judiciário e pelas mãos de 9 magistrados. Sua prisão foi autorizada pelo STF em março de 2018. Foi uma ação institucional decorrente da corrupção descoberta na Petrobras. A empresa pertence aos brasileiros, já recuperou, aliás, 6 bilhões por conta do trabalho da Lava Jato. E também em paralelo a isso, e também em relação a Sérgio Moro, nessa quarta-feira, uma ação judicial foi enviada à 2ª Vara Federal Civil de Brasília por deputados federais do PT, que pedem que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro seja condenado a ressarcir os cofres públicos por alegados prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira por sua atuação frente à Operação Lava Jato. Então, essa ação foi movida pelo Rui Falcão, Érica Cocai, Natália Bonavides, José Guimarães e Paulo Pimenta, todos do PT, e diz o seguinte, ó, o ex-juiz Sérgio Moro manipulou a maior empresa brasileira, a Petrobras, como mero instrumento útil ao acobertamento dos seus interesses pessoais. Seguem a sanha persecutória do magistrado condutor da Lava Jato, atrofiou as cadeias produtivas dos setores de óleo e gás e construção civil, reduzindo-as a uma fração ínfima do que subsistia anteriormente. Bom, o Sérgio Moro respondeu a isso com um vídeo. Então, vou mostrar uma parte desse vídeo que está nas redes sociais do Moro. Tem horas que você não sabe se o PT é um partido político ou um grupo de comediantes. A novidade da vez é que alguns deputados petistas ingressaram com uma ação judicial contra mim, pedindo indenização por supostos prejuízos que a Lava Jato teria ocasionado. Vou lembrar aqui, rapidamente, o rastro de lama que o PT deixou ao longo de 14 anos. E você decide quem prejudicou quem. O Moro também soltou uma nota que diz o seguinte, ó, a gestão desastrosa do PT quase quebrou a Petrobras e o país. O que prejudicou a economia e eliminou empregos foi a corrupção e não o combate a ela. É um prenúncio da perseguição que irão realizar caso ganhem as eleições, instaurando um regime autoritário e
corrupto. E aí, nesse vídeo, ele também ranqueia aí tudo que envolveu de denúncias de corrupção em relação ao Partido dos Trabalhadores. Olha só, o Sérgio Moro reagiu ao PT, certo, Paulinha? Resume pra gente, bem curtinho. Bom, são duas coisas que a gente trouxe no bloco anterior. Essa questão desse Comitê de Direitos Humanos da ONU, que diz que o Moro foi parcial contra Lula, e a gente trouxe também essa ação de deputados do PT que pedem à Justiça a condenação do Moro por prejuízos ao país. Muito bem, são 10 horas e 47 minutos. Para você que nos acompanha em todo o país, a gente está discutindo um pouquinho dessa reação do Sérgio Moro ao Partido dos Trabalhadores. É um partido político ou um partido de comediantes, Adriles Jorge? O PT? A pergunta que o Moro fez é essa. O PT é uma organização criminosa, não é comediante, é um partido que comandou o maior saque ao dinheiro erário público da história da República. Você está rindo, não sei por quê. Que pessoas foram presas, do lado de todos aqueles que estavam com o PT presas, agora, a cúpula inteira do PT foi julgada, foi condenada, não só por Sérgio Moro, por vários outros juízes, várias outras instâncias, inclusive o STF, que oportunisticamente resolveu soltar Lula por uma questiúncula de uma comarca que não estava no lugar certo, sendo que as provas contra Lula e contra o PT foram fartamente cabais para a condenação de Lula e de seus asseclas, como Zé Dirceu, como Palotti. Tem delação premiada, tem devolução de dinheiro. Acaso esse relatório da ONU seja verdadeiro e tenha um parecer concreto sendo efetivado, a gente percebe que existe, sim, para desespero do Guga, uma narrativa globalista que não investiga fatos, que quer dar uma visão estética de mundo, que acha que Lula, por ter sido um operário, um homem pobre, egresso dos movimentos sindicais, classe C, D e E, um homem de esquerda, eventualmente tenha a prerrogativa de ser um inocente para toda a vida, embora tenha sido condenado com fartura de provas, e que Bolsonaro, por ser ligado ao exército, por ser ligado a uma estética incisiva, agressiva e politicamente incorreta, seja condenado a ser o eterno ditador por vir. Como é feita a narrativa do próprio Supremo Tribunal Federal, como é feita a narrativa da própria União Europeia, de entidades globalistas não eleitas que falam que Bolsonaro é genocida, fascista, racista, e que Lula é um herói nacional martirizado, sendo que ele se locupletou através de um conluio de corrupção entre partidos, entre empreiteiros, entre empresários, entre deputados, comandou o Petrolão, comandou o Mencelão, foi condenado por receber propina, apartamento, sítio. Caso esse relatório seja efetivado e seja concluído, é a prova de que a ONU não vale porcaria nenhuma, porque ela vê ditadores como da Venezuela, de Cuba, ela vê desmandos autoritários como o ditador aqui, Alberto Fernandes, que eu chamo de ditador, que trancou a população durante um ano e a população está morrendo de miséria, e ela fica fazendo questiúnculas banais para querer soltar bandidos vivos e condenar pessoas que falam em nome de liberdade como se fossem ditadores de um eterno porvir, enquanto ela faça pano para ditaduras reais. Ou seja, isso é a prova de que existe um organismo internacional de uma ditadura subliminar, progressista, de uma verdade única, que quer premiar seus bandidos favoritos e prender os grandes homens da liberdade, como é Bolsonaro, que deveria ganhar um prêmio Nobel. Eu não entendi nada. Contra essa perseguição. Você foi palavras Bolsonaro. O calor me deixa com ódio. Espera só um minutinho, Drilinho. Deixa eu te fazer... Posso fazer uma provocação, o Vini, pro Guga? Noblar? Claro. Sempre. Jogar uma pimentinha? Você, né? Se sola, porque tá todo mundo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas as críticas que eu ouço da Lava Jato, todas, são críticas processuais. Mas a prisão não deveria ter sido assim. Mas talvez ouviu fora do prazo. Condução coercitiva. Condução coercitiva. Mas deveria ter sido julgado em Brasília e não no Paraná. Enfim, é sempre isso. Eu nunca vi uma crítica real aos fatos que foram comprovados. Por exemplo, os 4 bilhões de reais que foram devolvidos graças à Operação Lava Jato, eu nunca vi nenhum petista, nenhum esquerdista questionar isso. Tente questionar. Não tem o que questionar com relação Então roubaram. Claro que teve roubo na Lava Jato. A Lava Jato começou com uma operação que, de fato, estava tentando desbaratar esquemas de corrupção que envolviam políticos graúdos, pegou muita gente, inclusive a maior parte dos políticos metidos nesse escândalo são do PP, o partido que hoje tem a Casa Civil do governo Bolsonaro. Inclusive, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, Valdemar da Costa Neto foi preso. Peraí que você falou, Adriles. Peraí que você... Não, mas você falou, agora você escuta. Segundo a investigação, quem comandou foram dirigentes que eram indicados pelo PP,
que hoje é a base do governo e que tem a Casa Civil, e pelo PL, que é o partido de Jair Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto foi preso no Mensalão. Hoje ele manda em Jair Bolsonaro. Bolsonaro come na mão de Valdemar da Costa Neto. Então, é engraçado essa crítica, porque agora Bolsonaro tem como principais aliados justamente a turma metida no Petrolão e no Mensalão, porque quem vai governar é obrigado a se juntar com o Centrão. E Bolsonaro foi quem mais fez inflar o Centrão, foi quem mais se entregou para o Centrão. O Centrão nunca foi tão forte quanto agora. Tem 20 bilhões do orçamento secreto só esse ano. Por isso que o Centrão agora é o maior partido do Brasil, e nunca foi. Porque Bolsonaro deu o maior poder que o Centrão teve, que é essa turma metida em roubo, que o Sérgio Moro corretamente foi atrás e conseguiu resgatar parte do dinheiro. O problema é que Sérgio Moro tem também contra ele o lado da denúncia que foi para cima do Lula e que foi, na opinião de juristas renomados do mundo inteiro, bem antes da condenação do STF, e agora tem a condenação do STF, da ONU também, para mostrar isso. Ele foi sim parcial, ele foi um juiz que tinha como intenção desde o início condenar o Lula, tanto que ele confabulou junto com os procuradores. Eles criaram inclusive depoimentos fakes para poder conseguir que pessoas delatassem outras pessoas aí. Não teve só isso, o que teve de grave e que a ONU usa também contra o Sérgio Moro. Uma das coisas, licença, eu estou falando, não te atrapalhei. O Sérgio Moro, por exemplo, claro que comandou. O Sérgio Moro, por exemplo, contra o Lula, e é por isso que foi anulado o processo, ele pegou as falas do Lula, uma conversa do Lula que foi grampeada com a Dilma Rousseff e distorceu para parecer que Lula queria virar ministro para evitar a justiça, sendo que ele tinha licença, se você não ler é problema teu, sendo que tinham outros momentos da gravação que se tornaram depois, que foram revelados pela Vaza Jato, em que Lula deixava claro que só queria virar ministro para poder fazer com que o MDB e Michel Temer não traíssem Dilma Rousseff. Então ele distorceu a realidade e ele perseguiu o Lula. Isso é a opinião da ONU, do STF, da Justiça e de juristas do mundo inteiro. Zoe, o Moro não é foi minha parcial. Opinião. Guga, é a Justiça. Guga, só uma coisa. Então, todos roubaram, menos o Lula. É isso? O Lula roubou ou o Lula não roubou? O Lula roubou o quê? Diz o Lula aí é perseguido? Ele roubou o quê? O Lula é perseguido? Ele roubou o quê? Então diz. Mensalão, diz. O Petrolão. Ele roubou o quê? Ele era o líder, ele é o líder, Guga. Ele roubou o quê? Guga, pelo amor de Deus, ele foi preso. Você acha que todas as instituições do Brasil estão aparelhadas, Guga? Ele foi condenado em mais de 3 instâncias. Ele roubou o quê? Coisa da cabeça, Guga? Coisa da cabeça? Já anularam a claro, né? Vamos falar da ONU aqui, olha só. Não consegue explicar o que ele roubou. Não, e você só defende. Todo mundo roubou, menos o Lula. O líder da quadrilha, o líder da quadrilha. Mais de 3 instâncias condenado, o STF falou que estava tudo certo, que podia ser julgado lá. Aí quando viu que o Lula ia ser preso mesmo, deram para trás e falaram que estava errado lá em Curitiba. Ah, me poupe, Guga, me poupe. Todo mundo sabe que o Lula roubou. Todo mundo sabe que o Lula roubou. Senão ele não teria pagado lá na prisão. Tá, tudo bem. Você não vai me descontrolar. Você não vai me descontrolar porque você realmente acha que o público é burro. A justiça, então, só vale quando Tá, deixa eu falar, já deixei você falar todas as suas besteiras. Já deixei você falar todas as suas asneiras. Peraí, Guga, a justiça aparelhada que manda prender deputado pelo crime de opinião, que não existe o crime de opinião. Eu mesmo. Peraí, Guguinha, me ajuda aí, vai, em 2020, a ONU independente, que é presa aí pela liberdade, pela calma, fez um tweet defendendo a organização criminosa, a organização de extrema esquerda, Antifa, e deu tanta repercussão que eles tiveram que excluir, para vocês verem como ele é apartidário, né? O Antônio Guterres depredaram, eram contra o Trump, foram para a rua, depredaram... Peraí, Guga. Eu não interrompi nada do que você falou. Não, fiquei quieta, ouvindo as tuas asneiras, as tuas mentiras, principalmente em relação ao voto impresso auditável, que você não teve a decência de falar, de explicar como verdadeiramente os deputados queriam que acontecesse. Mas, enfim, posso terminar, Paulo? Porque... Por favor. É complicado.
Mas complicado. Eu não interrompi uma asneira do que você falou. Amanhã é sexta-feira. Vamos seguir. Não, nós não vamos discutir quem interrompeu, não. Segue em frente. Antônio Guterres, ele é secretário-geral da ONU e é ex-presidente da Internacional Socialista. E olha aqui que legal esse dado que eu encontrei no Google em espanhol, porque no português não achei muita coisa a respeito disso. Do total de 15 agências da ONU, 4 são presididas pela China por meio de ex-membros ou membros do Partido Comunista Chinês, PCC. E em 7 delas ocupam a segunda maior posição. Ou seja, o comunismo chinês tem interferência direta em 11 das 15 agências especializadas da ONU. Com isso, encerro meu comentário, porque com esses dados não tem comentário que argumenta melhor que isso aqui.